Bom, irmãos, existem algumas perspectivas a respeito do tempo, né? Há pelo menos quatro perspectivas que as pessoas têm a respeito do tempo. Uma delas é a linear, aquela que é linear. Então, a vida parece que na compreensão das pessoas ela é um conjunto de experiências altas e baixas, de alegrias e de tristezas, de conquistas e também de fracassos. E apesar desses altos e baixos, parece que a vida está caminhando numa perspectiva realmente linear. Tá? Existe uma perspectiva que é espiral. Então, ela não apenas está caminhando numa linha reta, existe uma perspectiva de progressão, de crescimento, tá? Em relação à vida. Por quê? Porque alguns pensam que a vida ela é cíclica, é um conjunto de experiências cíclicas, né? O próprio Salomão ele reflete sobre isso. Parece que a vida é um vai e vem sem fim, tirando da vida o gosto, o prazer, né? A perspectiva de avanço. Então, enquanto uns pensam assim, outros estão, bom, parece realmente, né? Se for olhar as nossas rotinas, parecem ser rotinas cegas, parece realmente um círculo vicioso de experiências que se repetem a cada dia. Mas há uma perspectiva, apesar da vida ter um certo aspecto, né, de ser experiências cíclicas, há também uma. Nós não podemos negar que há algum nível também de crescimento, de avanço e de maturação no decorrer da vida. Alguns são completamente ascéticos em relação a essas perspectivas, né? Entendem que a vida é apenas um ponto fixo. Só isso, né? Não faz o menor sentido. A grande verdade é que, apesar de todas essas perspectivas que concebemos a respeito do tempo, todos nós nos importamos porque sofremos os seus próprios efeitos. E aí, ninguém tem como negar, né? Todos nós nascemos, crescemos, alguns se multiplicam, né? Mas todos envelhecem e o que nos aguarda é o fim da nossa vida, né? Como Moisés fala lá no Salmo 90, usando uma expressão eufêmica, ele diz que nós voamos, né? Atenuando aí o impacto da palavra morte, vai chegar um momento em que nós nos despediremos da vida terrena. Então a vida ela tem esses efeitos sob o tempo. Isso não tem como ser negado, tá? Então, nós precisamos, à luz dessa realidade na qual todos nós estamos vivendo e experimentando, precisamos reconhecer quem é Deus sobre o tempo, porque Deus não é como o homem. Pelo contrário, Deus, ele é soberano sobre o tempo. A Bíblia diz que ele é eterno, que ele é o criador do tempo. Foi ele quem criou o tempo, né? Ele estabeleceu lá no princípio, na criação, as trevas que ele chama de noite e a luz que ele chama de dia como demarcadores já do tempo. Então, desde o princípio, nós vemos Deus estabelecendo ali o tempo. Mas ele também é aquele que colocou um fim no tempo. Ele estabelece o princípio, mas ele estabelece também a consumação, o chamado fim dos tempos, né? Quando os séculos eles passarão, não mais existirão. O tempo haverá um momento em que ele será cessado. Ele também ordenou o tempo, há tempo para tudo. Debaixo do céu, Deus determinou que há tempo para todas as coisas. E Salomão, ele reflete lá em Eclesiastes capítulo 3, pelo menos 8 experiências nas quais o homem pode transitar das coisas boas para as coisas ruins, mas também ele pode fazer o trajeto das experiências ruins para aquelas experiências que são boas. Há tempo de viver e há tempo de morrer. A vida é uma trajetória das coisas boas, mas para aquelas que são tristes, né? Mas a vida também não é só essas trajetórias das coisas boas para as coisas tristes. A vida também ela é a trajetória das coisas tristes para as coisas que são boas, e Salomão reflete sobre isso, mostrando a partir do verso 1 que Deus determinou um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, Deus é aquele que criou o tempo, ele limitou o tempo, ele ordenou, ele determinou, estabeleceu o modo como o tempo ele há de funcionar e funciona, e ele também governa o tempo. Ele é o ancião de dias, né? Ou é aquele que tem o domínio e o governo sobre todo o tempo.
também determinou nele propósitos. Toda esta realidade do tempo como criação divina tem um propósito. O tempo está sendo guiado para que nele se cumpra propósitos divinos. E aqui eu coloquei 3 passagens apenas, mostrando como Deus, na plenitude dos tempos, ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para que os propósitos redentivos fossem por ele cumpridos na sua missão. Tá? Então é apenas um dos propósitos, porque esse que eu destaco, porque eu considero ser o propósito mais importante no tempo criado por Deus, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então ele determinou propósitos aí. E no tempo, Isaías 46, versos 9 a 10, claramente nós lendo esse texto, diz que o Senhor é aquele que cumpre a sua vontade. Capítulo 46 de Isaías, versos 9 e 10, dizem assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. No tempo, Deus estabelece a sua vontade, tá? E há pelo menos 2 grandes considerações sobre o tempo que nós precisamos considerar numa perspectiva agora humana, tá? O tempo, ele torna a vida humana breve. E essas passagens, elas afirmam claramente como a nossa vida, ela é muito pequena. Numa perspectiva divina, Deus é eterno, o tempo da nossa vida é comparado a uma brisa, nessas passagens, a uma neblina, nessa passagem, a uma relva que nasce de manhã e seca à tarde. Então, o que é a vida humana diante da eternidade de Deus? O tempo da vida humana é muito curto, mas muito curto. E esta brevidade da vida, ela teve um princípio, e o princípio é o princípio do pecado. O pecado, ele limitou a vida humana. No capítulo 2, verso 17, Deus disse: olha, se você desobedecer, você vai morrer. Então, se você desobedecer, transgredir, se você se rebelar contra não apenas a minha lei, se você se rebelar contra mim, você vai morrer. Aí no capítulo 3, verso 19, o homem tendo pecado contra Deus, Deus disse: você é pó, agora ao pó você vai voltar. Agora a sua vida está limitada, né? A vida terrena está limitada. E aí no verso 22 do capítulo 3 de Gênesis, nós lemos ainda o texto dizendo: então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O homem ele é privado de comer da fonte da vida, de se alimentar da árvore da vida, porque agora a sua vida se tornou bastante limitada. Aí, lá no capítulo 6, verso 3 de Gênesis, nós lemos: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, limitado, ele está escravizado pela ação do tempo. E aí o texto continua: e os seus dias serão 120 anos. A vida humana limitada, tá? Então, o tempo faz com que a nossa vida seja bastante limitada, bastante breve, bastante curta, tá? E tudo isso tem a ver com os danos do pecado. A boa notícia é que, apesar de o nosso corpo estar sofrendo os efeitos do pecado, limitando a vida terrena pela morte, é que aqueles que creem em Jesus Cristo, eles vencem a morte, porque Jesus venceu a morte. E eles herdam a vida eterna. Então, a morte para nós não será o fim, muito pelo contrário, será um princípio de uma eternidade vivida plenamente na presença de Deus, na qual aguardaremos pela ressurreição dos nossos corpos na ocasião da vinda do Senhor Jesus. Uma outra consideração importante aqui é sobre essa brevidade, como tudo isso passa rapidamente, como as experiências elas voam, portanto, o homem é exortado a administrá-lo corretamente, tá?
Então, porque a vida do homem é curtíssima e o tempo nessa perspectiva passa rapidamente, a palavra de Deus tem uma preocupação de transmitir ao homem sabedoria para que, embora ele não possa acrescentar dias à sua vida, ele acrescente vida aos seus dias. E isto é uma conduta daqueles que, pela palavra de Deus, obtêm a sabedoria para viver corretamente na presença do Senhor. Então eu quero começar aqui meditando no texto de Efésios 5, 15 a 16, onde nós lemos o apóstolo Paulo dizendo as seguintes palavras: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que Paulo está ensinando a partir dessa passagem, que é a única passagem, ou é a passagem que eu quero centralizar aqui o nosso estudo? Primeiramente, nós precisamos retornar ao capítulo 4, onde Paulo ele introduz uma nova linguagem com a igreja. Então, a epístola de Paulo aos Efésios possui 6 capítulos. Como uma característica dos escritos paulinos, o apóstolo Paulo primeiro estabelece a doutrina, depois ele estabelece a orientação prática. Essa é uma característica. Na mente do apóstolo Paulo, sob inspiração do Espírito, antes de cobrar, as pessoas precisam ser instruídas. Elas só podem ser cobradas depois de instruídas. Então ele tem essa cautela nos seus escritos. Ele primeiro estabelece a conscientização doutrinária e depois então ele exorta os crentes, instrui os crentes como viver à luz dessa doutrina. Então Paulo estabelece nos capítulos 1 a 3 a doutrina da salvação em Cristo Jesus, arquitetada pelo Pai, executada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. Então, quando ele começa o capítulo 4 de Efésios, a linguagem dele já é, a preocupação dele, a intenção dele já é de demonstrar, enfatizar orientações práticas a respeito dessa doutrina. Então, no capítulo 4, verso 1, ele diz: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, esta palavra é um demarcador de uma nova linguagem que ele está aprendendo aqui, que ele está aplicando na sua epístola. Então, que vocação é essa que Paulo está se referindo? Ele está se referindo àquela vocação eficaz. Lá no capítulo 2, verso 13, ele menciona: Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, vocês estavam distantes da comunhão com o Senhor, mas vocês agora foram aproximados pelo sangue do Cordeiro, de Cristo, do Messias. Então, que vocação é essa que Paulo está mencionando no capítulo 4, verso 1, senão aquela que diz respeito à nossa conversão, à nossa salvação? Então, a exortação para que o crente ande em conformidade com a sua vocação continua no capítulo 5. Ele diz isso no verso 1, mas ele repete no capítulo 5, verso 1, quando ele diz: Sede, pois, sede por causa disso, imitadores de Deus como filhos amados. Vocês não foram aproximados pelo sangue de Cristo? Vocês não estão agora em comunhão com Deus? Vocês não tiveram a vida de vocês convertida das trevas para a luz? Então, capítulo 4, verso 1, andem de modo digno dessa vocação. Capítulo 5, verso 1, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. A verdadeira conduta cristã, ela será sempre um contraste com a conduta da incredulidade. E Paulo enfatiza isso neste capítulo, que pode ser dividido, o capítulo 5 de Efésios, em 2 grandes partes principais. Primeiro, ele fala sobre o estilo de vida geral dos cristãos. Os versos 1 até o verso 21 do capítulo 5. Qual que é a preocupação de Paulo? Aplicando a doutrina da salvação, mostrando pelo menos 3 aspectos gerais da vida dos cristãos. Ele vai falar no capítulo 5, versos 2 a 7, a ênfase maior é andem em amor. Depois, versos 8 ao verso 14, andai como filhos da luz, isso está no texto, e ele explica essa argumentação nos versos 8 ao 14, e depois andai como sábios, não como imprudentes ou nécios, ou insensatos, mas como sábios, pessoas que entendem a verdade e fazem a correta aplicação da verdade. A segunda grande argumentação de Paulo no capítulo 5, seguindo essa linha mestre, né? Sede imitadores de Deus como filhos amados, Paulo vai expor o padrão
de casamento dos crentes. Então, ele orienta primeiro a mulher, depois ele orienta o marido. Então, a passagem que nós lemos, os versos 15 ao verso 16, ela se encontra em qual, ela está situada em qual argumento do apóstolo Paulo? Ela está situada na parte onde ele está exortando os crentes a andarem com sabedoria. Aplicar a palavra de Deus no seu modo de viver, considerando o fato de que em Cristo Jesus eles foram aproximados pelo seu sangue ou reconciliados com Deus através da sua obra expiatória na cruz do Calvário. Então, uma vez crentes, nós somos exortados a andar sabiamente, tá? Então, Paulo, no verso 15, ele começa dizendo, portanto. Esse portanto nos remete àquilo que ele disse antes. Porque o verso 15 está explicando algo que ele já disse. O que ele disse antes? Lá no verso 11 nós lemos, não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Então, e ele passa a explicar isso no verso 15. Vede prudentemente como andais. Então, não sejam cúmplices, não sejam coparticipantes. Não sejam coadjuvantes daqueles que praticam obras estando eles nas trevas porque são trevas. Ao contrário disso, olhem, observem, estejam atentos à maneira como vocês estão andando, à maneira como vocês estão tecendo o estilo de vida de vocês, suas decisões, os hábitos que vocês estão construindo. Ações determinam hábitos. Ações determinam rotinas. Rotinas, elas se tornam em hábitos, em estilo de vida. Então, Paulo está dizendo que vocês precisam ficar atentos, terem discernimento sobre o modo de vocês caminharem. Olhem no espelho, façam uma leitura crítica, honesta. Não precisa compartilhar com ninguém, mas olhem para vocês mesmos e façam uma leitura crítica, atenciosa. Avaliem, à luz das Escrituras, como vocês estão andando. Se vocês estão andando prudentemente ou vocês não estão andando prudentemente. Porque vocês, como crentes em Cristo Jesus, chamados para ser imitadores de Deus como filhos amados, não podem ser cúmplices das obras das trevas, infrutíferas das trevas. Vocês precisam, pelo contrário, e aí ele usa aqui os parâmetros de condutas que os cristãos precisam observar, que é a conduta dos nécios, dos tolos, dos insensatos, dos imprudentes e a conduta daqueles que ele classifica como sábios. Por isso, a argumentação de Paulo é bastante simples. Ou é ou não é. Ou você pertence ou você não pertence, ou você é de Deus ou você é do diabo. Bem assim mesmo, bem na dialética mesmo, né? Bem fechado. Então, vocês precisam ter uma noção de que não há uma zona cinzenta de intersecção, não há acordo entre luz e trevas. E como filhos amados, vocês não podem ser mais coparticipantes das obras infrutíferas das trevas. Então, vocês precisam fazer uma avaliação da conduta de vocês, do estilo de vida de vocês, das decisões, das escolhas que vocês estão tomando, para saber se vocês não estão andando como vocês andavam outrora. Então, toda essa exortação do apóstolo Paulo, ela culmina nesse ponto central da passagem. A ênfase que Paulo está dando nessa passagem é como que nós andamos prudentemente. A resposta objetiva é remindo o tempo. Veja que remir o tempo significa andar sabiamente. Andar sabiamente significa andar como filhos de Deus, como imitadores de Deus, como filhos amados de Deus. Tem a ver com um testemunho cristão. Olha, irmãos, não sei se você já parou para pensar nisso, mas uma das evidências de um cristão verdadeiro é que ele anda prudentemente, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo. Tá? Essa é a ênfase que Paulo dá aqui. A palavra remir, esse verbo que aparece aí, significa algo como você vai no mercado, encontra lá um produto, tá? Você identifica o valor e você diz, não, eu pago o preço para tirar esse produto da prateleira a fim de beneficiar um interesse particular. Então, remir aqui tem a ideia de resgate, tem a ideia de trazer para um benefício pessoal, tirar proveito de algo. Tá? Isso é remir. E aí, a parte final é quando Paulo apresenta a razão dessa exortação central de remir o tempo.
A razão é porque os dias são maus. Os dias são maus. Então, remir o tempo ou administrá-lo com sabedoria, na exortação de Paulo aos crentes, é um exercício da fé que deve guiar a nossa experiência da vida. Tá? Então, aproveitar bem o nosso tempo, isso tem a ver com a maneira como exercemos a nossa fé em Cristo Jesus. Tanto a ideia de valorizar e usar o tempo de modo produtivo, quanto aproveitar as oportunidades que ele oferece, estão presentes aqui nesta exortação. Muitos perdem tempo demais com aquilo que não edifica ou resgata o valor, o vigor da fé. Então, ao invés de aproveitar o tempo para trazer edificação da fé, fortalecer esta fé, esta comunhão com Deus, essa comunhão com os irmãos, continuam investindo tempo naquilo que contradiz esses interesses mais genuínos de um cristão verdadeiro. De crescer na fé, de se fortalecer na fé, de fortalecer também a sua comunhão cristã. E fazem isso porque acabam valorizando mais a preguiça, mais interesses fúteis, sem nenhuma importância, vaidades, acomodações, falsas expectativas sobre a vida, né? Achando que percorrendo um caminho que não é o indicado pela Escritura, ele obterá maior sucesso, maior progressão na vida, maior desempenho, maior produtividade, para no final descobrir que andou como Salomão, correndo atrás do vento, tendo visto o tempo passar e na velhice não poder voltar atrás para reparar os seus caminhos, né? Então, quando você lê o livro de Eclesiastes, você percebe que Salomão está muito chateado, porque foi só na velhice que ele descobriu que o que dá valor à vida, que dá cor à vida, que dá gosto à vida, que dá prazer na vida, é andar no temor do Senhor. E não nas futilidades, e não nas vaidades da vida, seduzida por aquilo que o vento dispersa. Então, Salomão demonstra uma perspectiva lá no livro de Eclesiastes de decepção, porque ele perdeu o maior e melhor tempo da sua vida correndo atrás daquilo que não tem a menor importância na perspectiva da eternidade. Então, como motivo para que estejamos atentos, ele enfatiza, né, vede prudentemente, Paulo chama a atenção para o fato de que os dias são maus. Por que eles são maus? Porque os nossos dias, eles diminuem ou omitem qualquer estímulo para fazermos o que é certo neste mundo como testemunho da nossa salvação. Você não obtém no mundo e naquilo que está no mundo, que o mundo tem para oferecer, estímulo para você viver a sua fé. O que você encontra no mundo, e se você encontra sobejamente, são desafios para a fé, são tentações da fé, são provações da fé, oposições da fé, questionamentos da fé, perseguições da fé. Você não encontra estímulo nas experiências que o mundo tem para oferecer para que você ame a Deus, apenas para testar o seu amor. Ver se você ama mesmo ou você não ama, né? Então, Paulo está dizendo, olha, o mundo que está aí, ele está sendo conduzido, né, de maneira que ele ofereça à igreja apenas experiências negativas no tocante à eternidade. Tá? Quem descreve isso é João também, na sua epístola, no capítulo 2. Ele fala que os desejos, né, que há no mundo, bem como essas concupiscências e a vaidade da vida, todas essas coisas vão de passar. Então, se nós tivermos uma perspectiva, uma expectativa equivocada a respeito da vida, nós vamos gastar a nossa vida em torno daquilo que há de passar e não daquilo que é eterno. Paulo também fala isso na sua primeira epístola aos Coríntios. O mal distrai, confunde, corrompe valores e nos perturba. Em razão disso, devemos buscar orientação na palavra de Deus, na sabedoria da palavra de Deus, e sermos mais criteriosos na administração do tempo. Por que que a palavra de Deus ela tem uma preocupação de nos exortar a sermos mais criteriosos na maneira como nós estamos administrando o nosso tempo? A razão, Paulo apresenta claramente aqui. Os dias são maus. Os dias são maus. Né? Nós não temos nos nossos dias experiências de vida terrena, estímulos para crescermos na nossa comunhão com Deus e na comunhão uns com os outros. Tá? Então, por isso é preciso você redimir o tempo, ou remir o tempo, resgatar o tempo, tirar proveito. A vida é muito curta, então faça o máximo possível para tirar o melhor proveito das oportunidades que você tem, a fim de fortalecer aquilo que é mais importante. O homem, ele é escravo do tempo, está destinado a nascer, crescer e morrer.
e não há nada que ele possa fazer para alterar a trajetória dessas experiências. O homem, como nós lemos lá em Mateus 6:27, não pode acrescentar um côvado sequer, né, à sua vida. Um côvado é a ponta do dedão aqui maior até a ponta do cotovelo. Isso mede um côvado, uma média de 60 centímetros. O homem não pode acrescentar nenhuma parcela sequer mínima no curso da sua vida. Então, ele está escravizado pelo tempo. Então, você nasce e não há nada que você possa fazer para que interrompa os efeitos do tempo, tá? Na sua vida de uma forma integral. Não há nada que possa alterar essa trajetória. O tempo é algo que não podemos controlar. Ele está sob o controle de Deus. É Deus quem governa. É Deus quem tem domínio. Ele é o Senhor do tempo. A única coisa que podemos fazer é administrá-lo com sabedoria, pois ele passa e não podemos impedir isto. O tempo de vida de uma pessoa, conforme lemos lá no Salmo de número 90, numa reflexão de Moisés, o único Salmo de Moisés que nós encontramos no livro dos Salmos, vai em torno aí de 80 anos, né? A média, 80 anos. Claro, antigamente a expectativa de vida era maior, mas a expectativa de vida vem diminuindo com o passar dos tempos, tá? Alguns chegam até a 100 anos, mas não é possível assegurar que chegará a essa idade, visto que o tempo ele pode ser abreviado por diversas razões. À medida que nós vamos envelhecendo, os nossos órgãos, o nosso corpo vai se enfraquecendo, vai se tornando mais vulnerável, né, a doenças e enfermidades, além da suscetibilidade, da nossa vulnerabilidade à ocorrência de acidentes. Você sai daqui agora, vai para sua casa, no caminho, pode acontecer um acidente. Nós não temos como prever com exatidão isso, apenas temos noção de que é possível que algo nesse sentido aconteça. Mas o que poderá acontecer, quando acontecerá, e nós não temos como prever exatamente isso, só sentimos o temor, né? Quando nós saímos de casa e mesmo quando estamos em casa, né? Tudo isso nos intimida a possibilidade da nossa vida ser encurtada por doenças, enfermidades, acidente, assassinato, né? Entra uma pessoa dentro de uma loja, como aconteceu alguns anos atrás, eu não me lembro exatamente qual foi o estado, uma pessoa com perturbações mentais entrou dentro de um supermercado, uma senhora estava naqueles grandes freezers, escolhendo os produtos ali, ele chegou por trás e deu uma facada na mulher. A mulher faleceu. Ela nem viu quem fez isso, né? Então, tudo o que acontece e é possível de acontecer na vida está aí diante dos nossos olhos. Nós somos extremamente vulneráveis, né? Vulneráveis. A gente acha que vai viver aí uns 100 anos e a gente pode ser surpreendido a qualquer momento. Então, se isso não gera temor no seu coração, pelo menos no meu gera. Poxa, eu fico pensando nessas coisas, dá até uma coisa ruim no coração, né? Como nós somos frágeis, como nós somos vulneráveis, tá? E essa vulnerabilidade nos obriga a cuidar do tempo, reconhecendo o seu valor, aproveitar o máximo possível do tempo que nós temos com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, né? Com as pessoas que nós amamos, né? Pegar essas pessoas mesmo assim e aproveitar o máximo possível de tempo com elas, porque pode ser que essa experiência ela passe muito rapidamente. Então, se hoje temos a oportunidade de estar com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, vamos aproveitar o máximo possível esse tempo. É apenas um dos exemplos que nós temos em face da nossa vulnerabilidade de aproveitar o máximo possível do nosso tempo, tá? Reconhecendo o seu valor e realizando aquilo que realmente importa, mas também pelo temor do iminente julgamento das nossas obras que se aproxima. Vem um tempo em que todas as nossas obras executadas no tempo serão julgadas por aquele que é o Senhor do tempo. E ele já determinou o fim dos tempos. E um dia todos nós haveremos de apresentar as nossas obras e elas serem testadas simbolicamente, metaforicamente, pelo fogo, ou seja, elas serão julgadas, né? Serão julgadas. Se há consistência da fé no Filho de Deus ou se não há consistência de fé no Filho de Deus. E seremos julgados de acordo com as nossas obras, como evidência da nossa fé, segundo a teologia de Tiago na sua epístola. Os que creem e confiam em Deus devem considerar a sua vontade, a vontade de Deus, em toda a realização, sabendo que as nossas obras serão julgadas
no final dos tempos, então nos importa conhecer a vontade de Deus, que é algo que nós veremos aqui mais adiante, que o apóstolo Paulo trata aqui no próprio texto de Efésios. Tá? Ele menciona isso no texto de Efésios. Encostei aqui, nem saiu aí da tela. Espero que volte. Então, Efésios, capítulo 5, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, verso 17. Ele diz assim: por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, ela deve ser procurada, deve ser buscada. Dentro dessa argumentação que Paulo está trazendo para a igreja, buscar a vontade de Deus é algo que tem que ser a nossa prioridade. Se o tempo de vida é bastante curto e nós somos tão vulneráveis e todas as nossas obras um dia serão julgadas, qual que é a nossa proteção? Entender a vontade de Deus e andar em conformidade com ela. Tá? Então isso está dentro da argumentação aqui de Paulo. Ele diz em Colossenses também, a igreja de Colossos, no capítulo 3, verso 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tá? E aí eu quero trazer aqui duas orientações práticas à luz do que vimos até aqui, encerrando o nosso estudo. Primeiro, atentemos para o perigo da procrastinação. Atentemos para isso. Em Provérbios 3, 24, nós lemos: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Procrastinação, irmãos, é o resultado da preguiça. Não, tá bom, depois eu faço. Né? É isso exatamente que a palavra significa. A palavra vem do latim, tem uma palavra pró, que significa à frente, e a palavra cras, que significa amanhã, e literalmente significa para amanhã, né? Deixa para amanhã. Geralmente falamos, não deixe para amanhã, o que você pode fazer hoje. O procrastinador, ele vai empurrando tudo para frente, ele vai adiando o máximo possível das tarefas para estender o tempo da acomodação, da preguiça, do relaxamento, para não ter trabalho quando ele está querendo só descansar. Muitos acreditam que pode deixar para amanhã responsabilidades e oportunidades que estão disponíveis hoje. Tá? E a regra é, se acontecer isso, então eu faço. Então, o argumento geralmente é esse, né? Quando eu terminar, então eu farei. É a regra da argumentação do procrastinador. Ele coloca sempre uma condição para uma ação. E assim ele vai adiando, ele vai empurrando. Tá? E permitem que o tempo passe sem considerar que muitas oportunidades jamais voltarão. Tem oportunidade que você deixa passar, acabou. Não tem retorno. Né? Não tem retorno. Passou. Existem oportunidades que são únicas na nossa vida. São únicas. E às vezes a gente acha que tem oportunidade melhor, a melhor já acabou de passar. Ó. Passou aqui agora. Você deixou passar. Tá? Mas o que fazer quando nós estamos diante de um dilema? O dilema é quando nós estamos diante de duas soluções aparentemente opostas, contrárias, né? Contraditórias. Então, nós temos aquelas necessidades que são urgentes e aparentemente diferente delas, ou contrárias a elas, nós temos aquelas necessidades que são importantes. E quando nós estamos diante de uma situação como esta, é muito difícil ter que decidir, né? É muito difícil. As necessidades urgentes, elas são transitórias. As necessidades importantes, elas são permanentes. É importante nós considerarmos isso, entendermos isso. As necessidades urgentes, elas são circunstanciais. Ela é circunstancial. A importante, ela é baseada em valores e crenças. Então, o que é urgente e o que é importante? Existe uma diferença muito grande e na hora do dilema nós temos que fazer um julgamento, né? Nós temos que tomar uma decisão, temos que fazer uma escolha. É nessa hora que nós precisamos entender a diferença entre essas soluções ou essas necessidades. Tá? Decisões inadiáveis que envolvem dilemas são altamente complexas
para o âmbito das emoções, das relações pessoais e também dos efeitos colaterais. Uma decisão errada que você toma, né, pode trazer efeitos colaterais não calculados e te surpreender. Aí você pensa numa outra alternativa, né, que é a alternativa de deixar de atender uma necessidade urgente e considerar aquela que é importante. Então, tem também seus efeitos colaterais. E nessa hora, nós nos sentimos realmente muito intimidados. Então, precisamos considerar que não é simples, é bastante complexo, né? Por exemplo, nós temos dois exemplos que eu trago aqui. Cumprir uma norma, existe uma lei, existe uma norma que você precisa aplicar, tá? Mas o indivíduo, ele está arrependido, ele vacilou, você percebe claramente que se equivocou, que ele falhou, então você vai aplicar friamente a norma e vai desconsiderar os sentimentos, as emoções, a misericórdia, a compaixão, a complacência, você vai desconsiderar a bondade, a longanimidade, a paciência e vai aplicar friamente a norma. É um dilema, porque as normas existem para serem aplicadas. E a justiça, ela está ancorada exatamente na retidão em aplicar as normas. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos nas Escrituras nós sendo exortados a praticarmos o quê? A compaixão. Deus não nos perdoou de uma dívida que nós não podíamos pagar? O que é isso? Graça. Ele nos deu o que não merecíamos. E Ele nos ensina a fazer a mesma coisa por aqueles que nos ofendem. A rigor, aquele que nos ofendeu deve pagar. Deve ser aplicada a justiça contra ele, deve ser punido. Mas a palavra diz, você precisa perdoar. Percebe, irmãos, quanto o negócio é complicado? Então parece que são contraditórias, são duas soluções, você precisa aplicar a regra, mas ao mesmo tempo você também precisa ser compassivo, né? Um outro exemplo, agir com verdade num ambiente profissional. Você está vendo fraude, você está testemunhando corrupção, você está testemunhando desvios de condutas funcionais dentro da empresa e você tem compromisso com a verdade, mas se você abrir a boca, você poderá perder o emprego se você não perder a amizade dos seus colegas de trabalho porque você os denunciou. E aí? O que nós fazemos diante de uma situação como esta? É nessa hora que precisamos entender a diferença entre o que é urgente e o que é importante, o que é transitório e o que é permanente, o que é circunstancial e aquilo que é baseado em valores e crenças que nós não abrimos mão. O dilema nos pressiona a decidir muitas vezes entre benefícios temporários e a credibilidade do nosso caráter. Se você não falar nada, se você não aplicar os valores que você baseia o seu caráter, você tem benefícios temporários entre determinados ambientes. Mas você já comprometeu o seu caráter agindo assim. Então, valores, aquilo que para nós são valores inegociáveis na palavra de Deus, somos guiados pela verdade da palavra de Deus, são as questões importantes que nós jamais podemos abrir mão. E na administração do tempo, nós precisamos tomar decisões muitas vezes diante de dilemas. E é importante entendermos a diferença entre o que é urgente e aquilo que é importante. Nestes momentos, descobrimos a consistência de nossos valores e crenças, até que ponto nós estamos dispostos a seguir com compromisso aquilo que nós afirmamos crer com os nossos lábios. Aprendemos também que não se pode adiar ações que demandam decisões hoje. Então, não negociamos esses valores, mas somos pressionados também a tomar decisões hoje, pois o adiamento nos faz perder tempo de produtividade. Nós não podemos desperdiçar o nosso tempo. Desperdiçar o nosso tempo, estamos perdendo a oportunidade de produzir. Também, quando nós não atendemos às demandas que nos chegam em caráter de urgência e ficamos adiando, acabamos flertando com seduções pecaminosas. Eu não sei se você já abordou pessoas no trabalho de evangelização, já vimos isso várias vezes, pessoas dizendo, não, eu não estou preparado não, né? Depois, quando eu estiver mais preparado, aí eu vou para a igreja. Como assim? Como que dizendo, né? Eu vou para a presença de Deus, vou reconhecer os meus pecados.
Então vai adiando. Nós fazemos isso também na vida cristã. Nós vamos brincando e flertando com o pecado. A palavra de Deus requer ações imediatas e urgentes em face de determinadas tentações. Então, se você dá tempo às tentações, elas vão se fortalecendo enquanto você vai se enfraquecendo. O que você inicialmente recusa, resiste, progressivamente você vai negociando, você vai flertando, você vai se aproximando do perigo e daqui a pouco você está fazendo aquilo que a sua mente, que o seu coração, que a sua consciência reprovava lá no início. Aí você fala, como eu fui parar onde eu parei? Quando você começou a abrir algumas concessões, quando no princípio você subestimou o poder e a sedução do pecado. Quando você urgentemente deveria tomar uma atitude radical em relação àquilo. E você não tomou, e foi adiando, foi adiando e foi adiando. E as raízes do pecado foram se desenvolvendo, e hoje para tratar é bem mais dolorido e é bem mais traumático, porque você aprendeu a gostar do pecado e a relativizar a natureza do pecado e os seus efeitos na presença de Deus para a sua vida e para a vida do seu próximo. Né? Quando nós adiamos determinadas demandas que requer uma ação urgente, também podemos acumular tarefas e também acumular esgotamento emocional. Então você tem uma tarefa para fazer hoje. Como você não fez a tarefa hoje, você deixa para fazer amanhã, a tarefa de hoje ela será somada à tarefa de amanhã. Aí você adia para depois de amanhã. Aí a tarefa de hoje, somando com a tarefa de amanhã e aquela que estará no depois de amanhã, representa para você uma demanda muito grande que vai produzir no seu coração e também nas suas noites de sono, ansiedade, doenças psicossomáticas, desespero, desânimo, depressão. Por quê? Porque você deixou acumular responsabilidades quando não deveria permitir o acúmulo dessas tarefas. Então você vai fazendo um pouquinho de cada dia e a cada dia você vive uma vida mais leve. Mas você, o procrastinador, ele prefere ter 9 dias de descanso e um dia de inferno, que é que os 9 dias de descanso ele vai perceber que não valeu a pena. Então não vale a pena mesmo. Não é isso que Jesus fala? Jesus diz, cabe a cada dia o seu próprio mal. Mas aí você pega o mal de cada dia e acumula num dia só para você ver. Você vai clamar o sangue de Jesus, de desespero. Então, adiar, procrastinar, só traz também prejuízos em face de demandas urgentes que somos exortados a cuidar. E adiar, a procrastinação, ela cria também um ambiente bastante preocupante para todos nós, porque somos apresentados despreparados frente a determinadas responsabilidades. Você não estuda como deveria, você não trabalha como você deveria, e aí quando pinta uma boa oportunidade, olha aí, ó, você não está preparado, vai ter que ver aquela oportunidade embora, porque você não usou o tempo para se preparar quando você teve a oportunidade. Então, a procrastinação é um problema grave que nós, como cristãos, precisamos lutar com veemência e não permitir que o nosso tempo seja desperdiçado com coisas que não nos ajudam a crescer em todos os aspectos. Remir o tempo aqui tem a ver em resgatar, como já mencionamos, né, o valor do tempo. Eu disse no início que nós não podemos acrescentar dias à nossa vida, mas podemos acrescentar vida aos nossos dias. E viver na presença de Deus com qualidade e junto com pessoas que nós amamos requer uma conduta bem clara contra a procrastinação. Por fim, mantenhamos o foco no que é mais importante. E o texto do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5 está chamando a atenção da igreja para aquilo que é mais importante, que ela deve se manter atenta, para que ande prudentemente ou sabiamente. Lá em Mateus capítulo 6, verso 33, nas palavras de Jesus, Mateus registra essas palavras. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está estabelecendo o foco para a igreja. Entre demandas urgentes, o que há de comer, beber e vestir, e demandas importantes. O que Jesus está dizendo em face das demandas urgentes? Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão
acrescentadas. Mas espera aí, Jesus. E o que há de comer, de beber e de vestir? O que eu faço com essas demandas? Ele termina dizendo, essas coisas vos serão acrescentadas. Ele disse antes, veja como Deus cuida dos pássaros e cuida dos lírios. Você acha que a vida de vocês vale mais do que dos animais? Jesus está falando. Né? Jesus não está ensinando a sermos negligentes com demandas que são urgentes. Ele está estabelecendo o foco certo das coisas. Ao invés de você trabalhar e confiar na produtividade das suas obras, você deveria trabalhar e confiar na produtividade das obras de Deus. O foco de Jesus é mantenham a confiança em Deus, porque Ele é o detentor de todo o poder sobre tudo o que há na terra. Mateus capítulo 24. Salmo de número 24. Ele diz, olha, os gentios que pensam o contrário, porque os gentios não consideram Deus como seu provedor. Então eles vivem a esperança deles limitada às oportunidades que a vida tem para oferecer. Por isso eles são os mais infelizes de todos os homens, porque eles gastam a vida deles em torno daquilo que é passageiro, podem obter várias conquistas, serem pessoas de grande sucesso, mas tudo que eles estão conquistando termina quando eles deixam este mundo e são apresentados diante do tribunal de Cristo. Então, Jesus está dizendo, vocês têm que ter o foco certo naquilo que é importante, não naquilo que é urgente. E o que é mais importante para um cristão é a sua confiança em Deus, especialmente quando no esforço para atender às demandas urgentes, ele tem a esperança de que o Senhor haverá de abençoar. De uma maneira ou de outra, o Senhor haverá de abençoar a sua vida, porque é o Senhor quem governa as trajetórias da nossa vida. Ele é o Senhor de todas as coisas. E Jesus está dizendo, vocês confiem em Deus e não em vocês mesmos. Este é o foco principal da mensagem aqui de Jesus. E Paulo, ele traz aqui para nós este mesmo foco. Confiar em Deus e na direção da sua vontade, em primeiro lugar, ocupa a ordem das prioridades. Verso 17, por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. É claro que este princípio não ensina a desprezar o que é urgente, como eu já destaquei aqui, mas indica que a vida do crente deve ser guiada e sustentada mais que em si mesmo, confiar mais em Deus do que em nós mesmos. Se tratarmos o dinheiro e a conquista material ou acadêmica mais importante que o reino de Deus, no fim, não teremos nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Na consumação dos tempos, na consumação dos séculos, quando as nossas obras forem julgadas, nós vamos descobrir que nós não teremos nenhum outro. Comecemos fazendo uma lista de objetivos e destaquemos as prioridades. É uma orientação bem prática. Elas devem ser protegidas daqueles objetivos legítimos, mas não mais importantes. E o gráfico aqui a seguir vai nos ajudar a compreender melhor esta orientação. Primeira coisa que precisamos fazer da nossa vida é planejá-la. Planejar é legítimo. Tá? Lá em Tiago, nós vemos Tiago falando sobre isso, né? Sobre a necessidade. Ele não é crítico ao planejamento, ele é crítico à falta de confiança em Deus. É por isso que ele diz assim, olha, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano, e negociaremos, e teremos lucros. Tiago está dizendo que isso é legítimo do ser humano, planejar a vida. Tá? Mas o ponto de Tiago aqui, ao exortar, no capítulo 4, verso 13, trazer essa exortação, é a seguinte, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, em vez de você confiar mais nos seus planos, nos seus projetos, em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Veja, o planejamento está de novo presente. A questão é o que está regendo o planejamento. Confiança em si ou a confiança em Deus. Por isso ele diz, agora, entretanto, verso 16 do capítulo 4 de Tiago, em vez disso, deveis dizer, verso 16, agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Então, conceber a vida como resultado de um esforço meramente humano é uma arrogância, uma pretensão humana. Porque o que é a nossa vida, diz Tiago, o que é a nossa vida? Somos como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então, ao invés de confiarmos em nós,
Tiago está dizendo, planejem a vida confiando em Deus, entendendo que você depende de Deus. Então você pode fazer planejamento e estabelecer os alvos que você vai alcançar, mas depende do Senhor, depende da bênção de Deus. Mas nós somos exortados e ensinados a planejar, tá? A planejar. Então, planejamento ele envolve o estabelecimento de prioridades, o que nós não negociaremos, o que será para nós sólido e negociável, as metas, onde nós queremos chegar, onde nós queremos, que resultados nós queremos ter e como nós vamos fazer isso. Método é uma palavra que vem da palavra grega, meta, que é uma preposição que significa segundo, e rodós, que significa caminho. Então, de acordo com o caminho. Então, nós temos metas, temos objetivos, mas o que devemos fazer para alcançar esses objetivos? Então, nós precisamos planejar a nossa vida. Quando a nossa vida está planejada, aí nós temos condições de lidar com as demandas que chegam à nossa vida. Existem demandas onde diante das quais nós temos que tomar uma decisão. E aí a decisão que nós vamos tomar, qual será? Nós vamos atender essa demanda? Não, não vamos atender essa demanda. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que dispensar essa demanda. Eu não vou gastar energia com isso. Não vou gastar energia com esse relacionamento. Eu não vou gastar energia com essa experiência. Tá? Então, eu tenho um projeto, eu tenho um plano de vida, eu tenho um cronograma, eu tenho prioridades. Eu tenho metas a serem alcançadas. Eu tenho uma maneira que eu tracei que eu planejei, sob a dependência da graça de Deus, para alcançar. Então, quando a demanda vem, nós já temos, pelo planejamento, o discernimento que essa demanda ela não merece atenção. Então, nós dispensamos. Mas se, de acordo com a demanda, a nossa decisão for de atender. E aí nós temos pelo menos 2 caminhos que nós temos que observar. Primeiro, aquilo que é urgente, aquilo que é importante. Nós temos que classificar o que é urgente e o que é importante. Porque o urgente, ele chega para nós como se fosse a coisa mais importante da nossa vida, não é? Nossa, se eu não atender isso, minha vida vai perder completamente o sentido. Calma, nós temos que avaliar. E o planejamento é a diretriz, é o parâmetro que vai jogar luz sobre essas demandas e nos dará discernimento sobre o que é urgente e o que é importante. Então, aquilo que é urgente, temos que avaliar. Às vezes, o que é urgente, eu não tenho que atender, outra pessoa pode atender por mim. Outra pessoa pode atender por mim, às vezes o nosso cônjuge, o nosso filho, alguém que trabalha conosco, pode atender é uma demanda, mas será que a pessoa pode atender? Às vezes nós podemos delegar, e não nós ter que gastar energia com toda a demanda que chega diante de nós. Temos que aprender a delegar tarefas, negociar. Às vezes o negócio é urgente, mas será que existe uma negociação? Será que é possível nós ajustarmos melhor aí a dispensa de energia que eu vou gastar nisso, o investimento que eu vou dar nisso, o que pode ser adiado, o que não pode ser adiado? Precisa ser avaliado, negociado, tá? Ou então você vai dizer, não, é urgente, eu posso atender, está no meu alcance, está na minha condição, não pode ser adiado, como eu mencionei aqui, a importância sobre as questões que são urgentes e quando nós não damos atenção devida, os problemas que podemos acumular na nossa vida. Tá? Mas em que medida nós vamos atender toda a demanda que é urgente? Às vezes, nós temos que chegar à conclusão que determinadas demandas urgentes não podem ser atendidas. Por quê? Porque elas estão nos colocando diante da necessidade de negar aquilo que é mais importante para nós. E há muitas questões na nossa vida como cristãos que nós não negociamos. Não negociamos o nosso amor a Deus e ao seu Filho, nós não negociamos a nossa confiança na palavra de Deus. Enfim, existem valores, crenças que jamais negociamos, mesmo que na resistência daquilo que nos chega como demanda urgente, traga algum tipo de prejuízo para nós. Tá? Então, assim, ou você nega Jesus ou você morra. Então, pode trazer as espadas. Porque existem valores que jamais vamos negociar. Tá? E se for importante, meus irmãos, não precisa nem discutir. Aquilo que é importante deve ser atendido inegociavelmente. Então, sim, se pelo planejamento chegou uma demanda para você, você considerou aquela demanda importante para o seu crescimento com Deus, seu crescimento com seus irmãos, para o amadurecimento da sua fé, já está decidido. E o planejamento vai te ajudar a ter esse discernimento rapidamente. Paulo exortou a igreja em Éfeso a observar prudentemente como estava vivendo. A intenção foi de que
discernisse como os crentes estavam administrando o tempo, porque os incrédulos viviam desperdiçando o tempo em suas breves vidas. E ele expõe isso claramente no texto, com libertinagem, impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, verso 3 do capítulo 5, mau uso das palavras, verso 4, conversação torpe, palavras vãs ou chocarrices, coisas inconvenientes, e no verso 5, se opondo ao reino celestial. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Os os insensatos, os imprudentes, os tolos, estavam gastando o breve tempo de suas vidas com aquilo que não deveria gastar, desperdiçando o tempo importante. Então, em face disso, Paulo afirmou enfaticamente que andassem não como os nécios, como nós vimos aqui, não como trevas, e trevas aqui no sentido moral, onde tudo é permitido, onde não há parâmetro, não há regra, não há nada absoluto, tá? Em matéria de moralidade, então tudo é permitido. Andar nas trevas é andar sem rumo, sem direção, sem a capacidade de discernir o erro daquilo que é certo, o bom do mal, tá? Andar em trevas. Mas como filhos da luz no Senhor, cujos resultados são evidentes. Versos 8 a 10. Bondade, justiça e verdade. Não fossem cúmplices de práticas pecaminosas, mas que tivessem uma conduta claramente de reprovação. No verso 11, Paulo é bastante enfático. Estava aqui em Tiago ainda. Gálatas, Efésios, capítulo 5, verso 11. Ele diz: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Como cristãos, adotamos uma conduta tal no meio das nossas relações que fique claro que nós somos contra determinadas obras, que nós não somos cúmplices de determinadas obras, que ele mesmo já expôs algumas delas aqui no próprio texto. Nós não apoiamos, nós somos radicalmente contra as condutas pecaminosas, como da libertinagem, o mau uso das palavras e uma vida que se opõe ao reino celestial. São algumas dos exemplos que Paulo traz aqui no próprio texto. A nossa conduta no meio da sociedade deve ser tal que fique claro a nossa oposição e a nossa resistência, a nossa reprovação a tais condutas. E por fim, que entendessem a vontade do Senhor, verso 17, e isso exige, obviamente, conhecer para nós, nesse tempo que temos o cânon da palavra de Deus, isso exige conhecer a palavra como a única fonte de informações confiáveis e defensáveis, mas também como autoridade suficiente para guiar decisões e também todas as nossas experiências da vida. Terminar com esta frase, resumindo um pouco aqui daquilo que nós meditamos. O que controla o nosso tempo, controla a nossa vida. O que domina hoje a sua agenda e o seu tempo é aquilo que está dominando a sua vida. Que Deus nos dê toda a sabedoria na palavra de Deus para vivermos de acordo com ela, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vamos orar? Senhor Deus, abençoa, Senhor, as nossas vidas à luz de tudo que estudamos aqui e pedimos que nos conduza com confiança em Ti, na Tua palavra, para que jamais, Senhor, duvidemos daquilo que fomos ensinados aqui, quando estivermos no meio dos dilemas da vida, quando formos tentados pelo diabo, pela nossa carne e por este mundo. Que como igreja sejamos sempre prudentes, andando como sábios, remindo o tempo, considerando que esses dias são maus, até que seja dia perfeito, quando veremos o Teu Filho face a face, e com Ele estaremos na eternidade contigo, te adorando e te servindo. E essa é a nossa viva esperança. Ajuda-nos para tanto e até esse dia. Oramos por isso em nome de Jesus. Amém, Pai.